Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma derrota, erros cruciais, vandalismo e o iminente rebaixamento. O Rafael Veiga, para variar, decidiu de novo. Palmeiras 3, Grêmio 1, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O que eu vou dizer pra vocês, hein? Vamos lá. Primeiramente, eu quero valorizar aqui a vitória do Palmeiras, até porque eu tenho muita coisa pra falar sobre a derrota do Grêmio, mas o Palmeiras, mais uma vez, fez um jogo muito seguro, embora tenha oferecido alguns espaços na segunda etapa, porque obviamente o Grêmio começou a ganhar campo, meio que no desespero pra tentar o resultado, mas o Palmeiras foi cirúrgico no jogo, com esse jogador muito decisivo e algoz do tricolor gaúcho, né? Ele tem um retrospecto absurdo em jogos contra o Grêmio, acho que ele marcou o quinto ou sexto gol dele já, são 6. Um pelo Curitiba e outros 5 pelo Palmeiras contra o Grêmio. O Palmeiras não perde para o Grêmio há 7 anos em Porto Alegre, é uma vantagem muito grande. O Grêmio costuma ser freguês do Palmeiras, especialmente jogando em casa, e o Rafael Veiga, que decidiu a Copa do Brasil, que decidiu outros tantos jogos, foi mais uma vez na sua especialidade. Ele não erra cobranças de pênaltis, né? Desde que chegou ao Palmeiras, são 15 cobranças e acertou mais uma vez, mesmo que tenha adotado a bola de segurança ali mais no meio do gol para deslocar o Breno, mas depois, com o espaço aberto à frente da área, decretou a virada do Palmeiras e depois lá no final o Breno Lopes marcou o terceiro, mas também por conta do seu treinador, que colocou jogadores que acabaram sendo determinantes. O próprio Danilo Barbosa, que entrou muito bem, cobrou uma falta, que a bola passou perto, e depois o Breno Lopes, ele participou da jogada e o Breno Lopes fez o gol com o Grêmio já destruído em campo emocionalmente, porque recente tinha feito um gol que o VAR havia anulado. Enfim, o Palmeiras foi muito seguro pela sua escalação também. O Abel opta por não começar com o Luiz Adriano, né? Apenas o Rony e o Dudu na movimentação lá na frente. E a defesa do Grêmio é uma defesa que sai muito para dar o bote, né? O Kahneman e o Jeromel fazem isso, e com essa abertura de espaços foi isso que o Abel tentou fazer. Mesmo que tenha saído atrás no placar, teve forças, mentalidade, né? Um time muito forte mentalmente, fez isso contra o Sport, fez isso contra o Grêmio mesmo jogando fora de casa, com torcida no estádio, foi lá e conquistou a virada, chegando a 50 pontos, 9 pontos do Atlético Mineiro, tem um confronto direto na 35ª rodada, ou seja, dá uma incomodada, dá uma embolada no campeonato, posterga, né, esse título iminente, eu diria, do Atlético Mineiro, mas deixa um pouco mais pra frente essa questão mais segura do Galo, porque o Palmeiras se mantém na briga, 4ª vitória seguida, é realmente uma recuperação muito boa no campeonato, projetando, claro, a final da Libertadores. Bom, vamos lá. O Palmeiras fez o seu jogo, tava na dele, e o Grêmio, hein? Gente, cara, é muito triste isso, porque você vai vendo um clube definhando, caindo, se destruindo, se desmanchando ao longo desse campeonato de pontos corridos. E o pior de cair é isso, né? É você sangrar a cada rodada, nutrindo esperanças, porque o torcedor precisa fazer isso, né? É apenas aquilo que lhe resta. E a cada partida ele vai tomando uma porrada atrás da outra, percebendo que não dá. Mas é claro, quando o Grêmio parar para jogar contra o Atlético Mineiro, líder do campeonato, na próxima quarta-feira, o que o Grêmio vai fazer? O Grêmio vai torcer, o torcedor do Grêmio vai torcer, para que uma vitória talvez devolva algum tipo de esperança, e nem isso é capaz de fazer, porque o Grêmio está tão distante agora de sair da zona do rebaixamento que nem 2 rodadas tiram ele dali, mesmo com resultados paralelos. Ou seja, cada jogo que passa, cada rodada que passa e os adversários começam a reagir, o Grêmio fica mais próximo de ser rebaixado. E na verdade, eu já falei isso para vocês há alguns jogos, de que resta apenas o rebaixamento matemático, né? Emocionalmente, tecnicamente, administrativamente, com as escolhas que o Grêmio tem tomado, o Grêmio já caiu. O Grêmio já está rebaixado e é muito difícil cobrar isso da direção do Grêmio agora, né? De pensar já na Série B, numa reconstrução em 2022, porque, enfim, precisa completar esses jogos finais e os caras que estão lá dentro não tem outra coisa a fazer a não ser trabalhar, cumprir a tabela aí desses jogos finais para ver se um milagre tira o time dessa situação. Mas a gente que está aqui analisando, e você, torcedor até de outros clubes que estão aqui acompanhando esse vídeo, sabem, né? A gente sabia que o Cruzeiro ia ser rebaixado em 2019. A gente sabia que o Inter ia ser rebaixado no segundo semestre de 2016. Porque
As coisas são evidentes. Quando você começa a tomar, quando o VAR começa a definir um lance ajustado contra você, na partida contra o Santos, por exemplo, na Vila Belmiro, de um time que não vencia, havia alguns jogos, 7, 8 jogos, uma coisa assim, com o próprio Fábio Carille, não tinha vencido nenhuma ainda, estava no seu 5º jogo, e aí o VAR decide a favor nos acréscimos. O mesmo VAR, num lance ajustado no detalhe, decide contra, como no gol do Elias, belíssimo gol de um moleque que estava fazendo o seu gol ali pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, diante da torcida. Ele tem outros 2 gols na Sul-Americana, mas subindo para o profissional, fazendo um belíssimo gol, empatando o jogo nos finais, o que seria um resultado mais justo. Mas a justiça ela é muito relativa. O resultado seria mais justo um empate, né? Não um 3-1. Só que aí quando o VAR anula aquele gol, o Grêmio se desmancha, né? Já tinha se desmanchado no intervalo depois de tomar 2 gols em poucos minutos por conta de erros defensivos, erros individuais e coletivos. Vai para o vestiário com um banho de água fria para tentar se remobilizar para o segundo tempo. E aí quando faz o gol de empate nos minutos finais para pelo menos dar uma esperança enfim, de mobilização, de um garoto que está surgindo, de não perder um jogo que o Grêmio até fez uma boa partida em alguns momentos e que poderia dar uma motivada para uma semana intensa, que tem Atlético Mineiro na quarta e Grenal no fim de semana, o VAR anula. Num lance em que você olha cara, onde é que está o impedimento? Mas isso não importa, o Grêmio não tem mais nem coragem de reclamar, não tem mais nem condições, não tem mais nem força. Eu não tenho mais nem força de dizer, tá, o que adianta? Vai voltar atrás? Vai validar? Vai anular o 3º gol do Palmeiras? Não vai. Então você perde até a força de reagir. E aí toma o 3º na sequência para selar de vez, né? O Grêmio começa bem. O Douglas Costa fez um ótimo jogo, viu? Não só pela grande jogada do gol, ele foi um inferninho nas costas do Marcos Rocha, que estava pelo lado direito. Ele caiu pela esquerda nesse jogo e eu acho que ele foi muito bem. Não é a sua posição preferida, porque ele costuma jogar mais pela direita. O Grêmio o escalou tantas vezes até centralizado, mas pela esquerda ele fez um ótimo jogo. Fez um drible no Gustavo Gomes, no gol do Diego Souza, que foi espetacular. E ele procurou, inclusive defensivamente, teve um papel muito importante auxiliando o Bruno Cortez na lateral esquerda, que aliás também fez um jogo interessante. Só que foi o único jogador que bateu no peito e assumiu a responsabilidade, né? O Kahneman tá dando muitos botes errados, né? Porque ele sai da área para fazer a marcação e nem sempre ele consegue. O Grêmio fez muitas faltas à frente da área, com 2 jogadores como o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa, que felizmente, né, foi promovido a titular pelo Abel nesse jogo. Ele tirou o Luiz Adriano porque o Scarpa tá voando realmente. E de cara ele já mete uma bola na trave numa cobrança de falta. O Grêmio correu muitos riscos por conta de marcações atabalhoadas dos seus jogadores. E aí o Thiago Santos teve uma jornada assim terrível. Num contra-ataque em que o Diego Souza cabeceia e o Everton faz um milagre, a bola cai no pé do Thiago Santos. Ele gira e fica de costas pro gol e perde o tempo da jogada e não consegue nem servir um companheiro, nem chutar para ali o Grêmio fazer um 2º gol e de repente ter uma tranquilidade maior no jogo. Não significaria muita coisa, talvez, né? Porque o Palmeiras também pudesse reagir, mas era um gol importante. Ele perde a jogada do 2º gol no aspecto ofensivo e defensivamente ele é responsável pelos 2 gols sofridos pelo Grêmio. Ele comete um pênalti juvenil de uma jogada em que a bola está saindo pela linha de fundo, com um lateral direito, em que basta você proteger e ele vai com o braço e o ombro nas costas do jogador, com o VAR, gente. Não dá para cometer esse mole, não dá para correr esse risco. E foi o que ele fez. Um lance interpretativo, eu acho que foi pênalti, porque ele vai realmente no corpo do jogador e não teria necessidade de fazer isso, terminando o primeiro tempo em que o Grêmio iria para o intervalo com uma vitória parcial. O Rafael Veiga não perde pênalti, empata o jogo e na sequência o Thiago Santos também deixa um buraco em que o Rafael Veiga recebe livre na entrada da área e chuta para fazer o 2-1. Bom, e aí vem o segundo tempo, obviamente o time caiu e aconteceu tudo aquilo que eu já falei, né? Aí o Grêmio empata lá nos minutos finais e o Palmeiras ainda faz o 3º. O Mancini tirou cedo jogadores como o Jean-Pierre e o Diego Souza, porque também não conseguem corresponder. E aí tentou Campas, tentou Lucas Silva no lugar do Thiago Santos, Thurim, Diego Thurim, que não é solução, visivelmente não é solução.
E aí vem o pós-jogo. E no pós-jogo, aquele protocolo, né, sendo seguido à risca de um time que vai ser rebaixado. O Rafael Veiga estava dando entrevista quando integrantes de organizadas atrás do gol invadem o campo e começam a praticar depredação, vandalismo, destroem a cabine do VAR, como se isso fosse resolver alguma coisa. Aliás, resolve. Isso vai ter uma consequência gravíssima. Esses caras, essa torcida organizada, essas torcidas organizadas, elas foram punidas. Vocês vão lembrar de um episódio em que o Grêmio está chegando de viagem, depois de uma reapresentação com o ônibus da delegação estacionando no CT Luiz Carvalho, e esse ônibus é recebido com pedras. Pedras que atingem carros de funcionários, em que quase deixa feridos pessoas, integrantes da manutenção do CT e não necessariamente jogadores, e não interessa, independentemente de quem fosse, né? Esses caras foram punidos. Mas, poxa, pandemia, né, gente? A gente tem que ter uma sensibilidade maior, a gente tem que voltar aos estádios. Foi lá, o Ministério Público, né, antecipou a liberação dessas organizadas e os caras voltaram para o estádio. E esses mesmos caras estão provavelmente determinando que o Grêmio não tenha mais torcida até o final do ano. Porque essa deve ser a punição. De certa forma isso vai ser bom. Não vai ser bom, gente. Não vai ser bom porque o torcedor do Grêmio que está sofrido, que está doído, o verdadeiro torcedor e que quer ir até o final do campeonato apoiar o time na boa e na ruim, mesmo rebaixado, ele não vai poder. Por conta desses caras que entraram em campo e quiseram bater em alguém, quiseram pagar uma de valentão, de machão e tudo mais. E esses caras vão prejudicar ainda mais o clube. Vocês lembram, né, do Cruzeiro em 2019? Tudo bem que foi na última rodada, mas contra o Palmeiras, inclusive, no Mineirão, quebrando cadeiras. Tudo do mesmo jeito. A diferença é que o Grêmio tem uma folha caríssima, um elenco caro, né? Paga em dia, é o chamado clube superavitário, mas que vai diminuir, estratosfericamente o seu orçamento para 2022. E aí vai precisar fazer uma reformulação, inclusive nas pessoas que comandam o clube. O Wagner Mancini deu uma coletiva horrorosa, desconexa e até é difícil culpá-lo, né? Porque ele chegou ontem e está no direito dele, está lá fazendo o seu trabalho, está com uma missão ingrata, mas também ninguém obrigou, né? Foi-lhe feita uma proposta e ele resolveu assumir a bronca. Então, ele também acaba sendo responsável. Com pouco tempo, é verdade, recém chegou, mas, nossa senhora, ele disse coisas do tipo eu não tenho tempo para ajustar, para compactar o meu time, então pelo menos a gente precisa ser mais competitivo. Isso está me incomodando. Num claro recado aos jogadores. E o Denis Abraão, vice de futebol, que chegou bem, né, com um discurso verborrágico para dar aquele choque no vestiário, agora virou o fio, né? Agora ele tá passando pro lado folclórico. Que aí ele briga, bate na mesa, diz, nós não vamos cair. Aquela coisa que a gente já sabe, né, que vira meme ao final do ano. E aplaudindo a coletiva do treinador, dizendo que a imprensa tá longe do clube, o clube tá longe da imprensa, passando pano para o que os torcedores fizeram, dizendo que tudo isso foi contra a arbitragem, vocês têm que entender isso. Não dá para entender, cara. Esse tipo de comportamento que vai, inclusive, ferrar o clube, não dá para entender. Não dá para entender. Então, assim, gente, é uma iminente queda de uma matemática que se torna cada vez mais inviável, mas, na verdade, por tudo que a gente está acompanhando, é só questão de tempo para o Grêmio ser rebaixado pela terceira vez na sua história. Faltou algo a dizer? Comenta aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!